Oi, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história do dia 19/6. Marquem a data aí para pro. Tá? Nós vamos falar agora no conteúdo da página 136 e nós vamos falar sobre as revoltas da colônia. Vamos ler esse primeiro parágrafo aqui, ó, que fala assim: como nós já vimos aqui na apostila, que a colônia era um mercado consumidor, porque ele produzia para o seu consumo. Muitos produtos eram produzidos para que eles consumissem, não eram para vender para fora. E um mercado fornecedor forçado por quem? Pela metrópole, que é quem domina. Que eles forneciam o quê? Eles exportavam açúcar, né? Então, isso que eles falam, mas era o quê? Porque a colônia era dominada pela metrópole. Aí, o que ocorreu? Ocorreram o quê? Aconteceram dificuldades econômicas no governo português, que eles se viram obrigados, né, a tomar medidas. Só que essas medidas que eles tomaram provocaram o quê? O descontentamento, o desgosto, no caso, das elites da colônia. Quem são as elites? Olhem aqui no vocabulário, ó. Elite, camada social que detém mais privilégios por possuir algum poder econômico ou domínio social. Quem tem poder, dinheiro. Essas são a elite da colônia que detinha o poder. Eles estavam o quê? Descontentes com a situação. Esse descontentamento, o que foi? Era a principal razão dos movimentos que estavam ocorrendo de contestação. A metrópole, dando origem ao quê? A várias revoltas, as rebeliões. E que daqui, vamos começar aqui a ler o segundo parágrafo, ó. Vou descer aqui, ó, vou subir a página, aqui, ó. Aí a gente começa a ler aqui, ó. No segundo parágrafo, assim, após 2 séculos, quase 200 anos de exploração, a partir de meados do século XVII, começaram a ocorrer o quê? Vários movimentos de contestação. Esses movimentos, o que eles eram? Eles se sentavam, discutiam, com o sentido do quê? O que eles queriam com isso? A ordem colonial, que eles contestavam a ordem colonial, que ali, como que era feito, porque a metrópole que dominava. Daí, o que ocorreu? Algum desses movimentos eram simples motins, como está escrito aqui, ó. Motins, que era o quê? Algumas organizações, eles se organizavam, ou seja, eles faziam manifestações de contestação. Eles faziam o quê? Organizavam as manifestações para discutir a administração, como que era feita a administração. Aí, o que ocorreu? Muitos manifestaram o quê? Uma oposição entre os portugueses e os que aqui nascidos. Cadê aqui, ó? Outros manifestavam uma oposição entre os portugueses e os aqui nascidos. Houve o quê? Aqui, ó, no terceiro parágrafo. Houve vários movimentos articulados com o sentido de separar a colônia de Portugal, como foi o caso das chamadas inconfidências. Que merece especial destaque também os movimentos de contestação à escravidão, como foi o caso exemplar do Quilombos de Palmares. Vamos ver quais movimentos que estiveram de contestação à ordem colonial, que eles estavam contra a administração colonial. Vamos lá, vamos subir um pouco mais a página. Aqui, como no texto está falando aqui, ó, entre os movimentos de contestação colonial destacam-se quem? A revolta de Beekman, no Maranhão, de 1684, as guerras dos Emboabas, no território que corresponde a Minas Gerais, de 1708 a 1709, guerras dos Mascate, em Pernambuco, em 1710, revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, em 1720, a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Inconfidência Baiana ou revolta dos Alfaiates. Isso nós vamos falar no decorrer dos outros textos, tá bom? Vamos observar o mapa aqui da Organização Territorial do Brasil no século XVIII, 1789. Deixa eu subir o mapa aqui, ó, para a gente observar as localizações aqui, ó. Peraí, deixa eu subir o mapa, acho que aqui já deu. Vamos lá, ó.
a revolta de Beckman, em 1684, a revolta dos Mascates, em Pernambuco, em 1710, a Inconfidência Baiana, em 1798, aqui, ó, a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, de 1789, ó, a Revolta de Vila Rica, de 1720, e a Guerra dos Emboabas, em 1708, que foi também em Minas Gerais, tá? Aqui, ó. Em Minas Gerais tiveram 3 revoltas, tá? O mapa ele está indicando a localização e as datas dos movimentos de contestação à ordem colonial. Aqui nesse mesmo vídeo, nós vamos iniciar sobre os quilombos de Palmares, tá? Na página 137, vamos virar a página, peraí, só um momento. Aqui, ó, nós vamos falar sobre os quilombos dos Palmares. Então, nós vamos continuar falando aqui dos Quilombo dos Palmares, 1630 a 1695, que foi visto nos conteúdos anteriores, né, que foram as formas de resistências e adaptação indígena com relação ao europeu e a tentativa de escravização dessa população. Também vimos que, em substituição à mão de obra indígena, nós começaram a utilizar a mão de obra escrava africana. Dessa maneira, o quê? O que ocorria? Que os indígenas, os negros, eles resistiam ao trabalho escravo. E essa resistência constituiu outra forma de revolta colonial. Por quê? Eles não queriam fazer o trabalho escravo. E isso gerava o quê? A revolta da colônia, que queria o trabalho escravo. Então, pessoal, vamos continuando aqui, ó, no terceiro parágrafo. Peraí, deixa eu pegar... Só um momento. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, a resistência. Houve diversos tipos de resistência. Houve várias formas. Esse é um ponto principal do texto que é bom vocês grifarem. Que fala assim, que a resistência à escravidão africana ocorreu de várias maneiras, tanto individuais quanto coletivas. Seria a pessoa em si ou em grupo. Entre as formas de resistência individuais, destacavam-se o quê? As desobediências às ordens dos feitores, a lentidão do trabalho e a sabotagem no processo produtivo. A morte também foi uma forma de resistência. Que eles faziam o quê? Eles cometiam suicídio ou infanticídio. O que seria infanticídio, como está escrito aqui? Vamos aqui, ó, no vocabulário. Assassinatos de recém-nascidos ou criança. Por quê? Eles não queriam ver o sofrimento dos filhos deles, que eles já sabiam que eles passavam. Então, eles acabavam matando, né, o recém-nascido ou fazendo o aborto quando ainda estavam na barriga, porque eles sabiam que eles poderiam passar no futuramente. Era uma prática comum entre os escravos que não aceitavam a sua condição. Também a condição era precária, né? Quem gostaria de ver os filhos passando a situação que eles viviam? Então, também houve o quê? Outras resistências, né, pela violência. O que os escravos eles começaram a fazer? Eles matavam os seus feitores, os seus senhores e suas famílias. Porque a revolta deles era tão grande diante da situação vivida que eles acabavam cometendo esses atos de violência. Vamos subir a página aqui, só um momento. Então, entre os movimentos que eles fizeram, os movimentos coletivos mais organizados, destacam-se os quilombos. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Os quilombos. Os quilombos foi o maior quilombo da era colonial brasileira. Então, esse quilombo, ele que existiu, o maior deles foi na América Latina, e ele foi construído na região do atual estado de Alagoas,
e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes, como fala aqui no texto. Ó, vamos continuar a leitura no texto aqui, ó. Peraí. Esse parágrafo aqui, ó. Aí ele fala que entre os movimentos coletivos mais organizados destacavam-se os quilombos. Nos quilombos, cujo significado é ajuntamento de escravos fugidos, os negros organizavam uma nova sociedade aqui, ó, baseada no tipo de organização social dos grupos africanos. Era tipo um refúgio, né, que eles tinham, era uma proteção. Então, assim, o mais famoso quilombo do período colonial foi o quilombo dos Palmares. Surgido no início do século XVII, o quilombo localizava-se no atual sertão de Alagoas, tá? Que teria concentrado uma população de escravos fugidos que oscilou entre 6 mil e 20 mil habitantes. Os quilombolas viviam da caça, coleta, pesca e, na fase mais populosa, praticavam a agricultura. Eles criaram o quê? Como se fosse o quilombo, era como se fosse uma cidade. Eles criaram uma sociedade, mas só do quê? Dos escravos, dos negros. E por que lá era chamado de quilombo dos Palmares? Porque ele foi construído em uma região que possuía um grande número de palmeiras. E essas árvores possuíam o quê? Inúmeras utilidades. Elas forneciam alimento aos quilombolas e as suas folhas eram usadas para fazer o telhado dos casebres que eram construídos. Por isso que eles escolheram essa localização, principalmente por causa das palmeiras que ajudavam eles, né? E o quilombo de Palmares, ele foi construído bem distante, por quê? Porque era uma região que eles tinham que ter uma região que garantisse uma segurança para eles, né? Porque a região que o quilombo ficava era uma região de serra, bastante despovoada e com matas densas, porque eles precisavam do quê? Como se fosse um esconderijo. E os quilombolas viviam da caça, coleta, pesca e, na fase mais populosa, praticavam agricultura, como o Pro já tinha lido, certo? E Palmares era o quê? Era o resultado de uma junção de mucambos, pequenos assentamentos de escravos fugidos que foram construídos na divisa de Alagoas e Pernambuco, mas nessa época tudo fazia parte da mesma capitania. No caso de Palmares, os mucambos formavam uma confederação quilombola que se estendia por um território razoavelmente vasto. Ó, aqui, ó, como mostra aqui nessa figura, nessa imagem, ó. Aqui era a habitação dos negros. É uma pintura retratando uma possível moradia quilombola do século XVIII. Era assim que os quilombolas viviam. Olha lá, as folhas, ó, que eram utilizadas para fazer o telhado das casas, como a Pro falou, e a palmeira, que também dava alimentos para eles. E aqui, ó, logo ao lado, ó, é Antônio Pereira, que foi quem? Zumbi dos Palmares. Vamos descer um pouco mais aqui, ó, continuar o nosso conteúdo. Aqui é um ponto principal também do texto que vocês podem grifar aí, que é interessante vocês grifarem, que é aqui, ó. A existência dos quilombos incentivava a fuga de escravos, o que preocupava as autoridades locais. Várias expedições foram organizadas com a intenção de destruir o quilombo, mas não obtiveram sucesso, porque ali era uma esperança, né, o quilombo para os escravos. E no caso assim, a capital de Palmares, por exemplo, ela possuía uma segurança rigorosa e era cercado por 3 grandes paliçadas, que seriam o quê? Umas muralhas de madeira, que possuía torres de vigilância e tinham pessoas sempre atentas para garantir a segurança do quilombo. E nos arredores da muralha também tinham dezenas de armadilhas, que eram assim, feitas como fossos com estacas escondidas por palha. E o caminho que levava até o escambo só era conhecido dos moradores de Palmares.
Ninguém tinha acesso. E os quilombos, o que eles tinham ali? Eles possuíam o quê? Estrutura de poder, administração, o trabalho deles era próprio. Por quê? Isso, para garantir o que? A sobrevivência deles. Eles mantinham contato frequente com os pequenos colonos, pequenas aldeias da região. O que eles faziam? Eles trocavam mercadorias, esse era o objetivo deles. E aí, no caso, o quilombo era um símbolo de resistência para os escravos. Palmares incentivou direta e indiretamente a fuga e a rebelião de escravos na região. E por isso era encarado como uma grande ameaça pelos colonizadores. Então, ó, esse pedacinho aqui, ó, que é a existência dos quilombos aqui, ó, vocês podem sublinhar aqui no texto, ó, é um ponto... Opa, peraí, deixa eu apagar, porque aqui, ó, até sucesso. Podem grifar. Então, já grifaram. Daí aqui também nós podemos falar mais um pouco sobre o quilombo dos Palmares, o quê? Que eles sobreviviam do quê? Eles sobreviviam, a sobrevivência deles se dava do quê? Da agricultura. E os principais itens produzidos em Palmares eram o quê? A mandioca, feijão, batata, milho e melaço. E produzido do cultivo do cana-de-açúcar. A coleta é importante para os quilombolas que consumiam palmito e as outras frutas extraídas de árvores da região. Vamos ler agora o último parágrafo, esse último parágrafo dessa página. Aqui, ó. Em uma das expedições ocorrida em 1678, Ganga Zumba era o quê? O líder do quilombo, estabeleceu a paz com o governo e, em troca, obteve a alforria para os nascidos dentro do quilombo. Quem nasceu dentro do quilombo já nascia livre. E a concessão de terras e a garantia de liberdade para comercializar seus produtos com os vizinhos. Ganga Zumba e Zumbi eram líderes, tá? Dos quilombos. Então, vamos passar agora para a próxima página, tá? Nós vamos passar para a página 138. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos ler agora esse penúltimo parágrafo do texto. Ó lá, aqui, vamos lá. Aqui. Porém, nem todos os quilombolas concordaram com o acordo e defendiam a guerra contra as autoridades locais. Eles não concordavam com esse acordo, porque todos queriam ser livres. E o acordo que ele fez só eram que os nascidos seriam os livres. Os outros teriam que continuar sendo fugitivos. Aí, o que aconteceu? Ganga Zumba, ele foi envenenado pelo grupo contrário ao acordo. Quem não concordava com o acordo feito por Ganga Zumba, fez o quê? Envenenaram ele, mataram. E agora, sobre a liderança de Zumbi, Palmares voltou a travar uma guerra contra os colonos. Porque Zumbi era a favor, né? Ele defendia o quê? Que ele queria lutar pela liberdade de todos. Aí aqui no último parágrafo fala assim: o quilombo dos Palmares durou ainda mais de 17 anos até ser definitivamente destruído. Em 20 de novembro de 1695, quando Zumbi foi morto, degolado e sua cabeça foi enviada para Recife. Vamos finalizar agora aqui o Quilombo de Palmares, lendo a curiosidade. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, ou então líder dos quilombos dos Palmares. Agora, hoje em dia, a figura de Zumbi dos Palmares é especialmente reivindicada pelo movimento negro como símbolo de todas as conquistas dos negros, bem como da luta por direitos reivindicados pelos seus descendentes.
por isso que aqui, 20 de novembro, ficou conhecido como Dia da Consciência Negra, tá bom? Ó, pessoal, vamos finalizar esse vídeo aqui dos Quilombos dos Palmares. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a Revolta de Beckman.